Você já sentiu como se tudo estivesse dando errado, mesmo você orando, jejuando e buscando fazer tudo certo? Já teve a sensação de que Deus está fechando portas que pareciam perfeitas? Talvez não seja o fim. Talvez seja apenas o recomeço no caminho certo. Neste vídeo, você vai entender como reconhecer quando é o próprio Deus te afastando de algo, para te conduzir a algo muito maior. Fica comigo, porque o que você vai ouvir hoje pode ser exatamente a resposta que você está buscando há tempos. Às vezes, o céu parece em silêncio e tudo o que planejamos com tanto esforço começa a desmoronar diante dos nossos olhos. E a pergunta que surge é: Senhor, por quê? Mas e se esse fracasso for, na verdade, a direção de Deus? E se o que você chama de fim for o começo de algo infinitamente melhor? Nem sempre o caminho certo é o mais fácil. Na verdade, quase nunca é. E Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes nos guia por trilhas que parecem escuras, não para nos ferir, mas para nos redirecionar. Provérbios 16:9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Se você sente que seus planos foram frustrados ou que está diante de mudanças que não entende, não saia deste vídeo. Tem algo precioso aqui para a sua alma. E talvez o que Deus quer falar hoje seja exatamente o que você tem orado para ouvir. Tem momentos da vida em que tudo parece estar no lugar e, de repente, tudo sai do controle. Você estava seguro naquele relacionamento, com planos e sonhos, e do nada acabou. Você estava firme naquele emprego, pensando que ali seria o seu futuro, e de uma hora para outra veio a demissão. Às vezes são projetos, amizades, oportunidades, até ministérios que pareciam certeiros, mas algo acontece e tudo muda. E quando a mudança não vem acompanhada de explicações, a gente se sente perdido. Mas escuta isso: a ausência de respostas não é a ausência de Deus. Há silêncios que gritam direção. E o que hoje te frustra, amanhã pode ser o que te liberta. Deus, na sua soberania, nos ama tanto que não nos deixa ficar onde Ele já não está mais. E sabe o que isso significa? Que Ele fecha portas não porque quer nos punir, mas porque está nos protegendo. Ou seja, quando Ele diz não, é porque está dizendo sim para algo melhor, mesmo que agora você não consiga enxergar. Quantas vezes você tentou forçar um caminho? Quantas vezes insistiu em algo que te drenava, que te machucava, que te esfriava espiritualmente? E ainda assim Deus foi lá e interrompeu. Não por maldade, mas por cuidado. Isaías 55:9 diz: Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. A gente faz planos, mas Deus enxerga o que os nossos olhos não alcançam. O tempo que você acha que perdeu, Deus está redirecionando. Nada é em vão. E quando Deus te guia por outro caminho, muitas vezes Ele tira a tua estabilidade para te ensinar a confiar. Porque enquanto você tiver o controle, você acha que está tudo bem. Mas quando o chão sai debaixo dos teus pés, você aprende a andar pela fé, não pela vista. E isso, às vezes, é um presente disfarçado. É nesse lugar de incerteza que você começa a ouvir Deus com mais clareza. É ali que você ora com mais verdade, que você busca com mais intensidade. Então entenda, as mudanças podem ser desconfortáveis, mas também podem ser o cenário perfeito para um novo nível de intimidade com o Pai. Agora, respira fundo e olha para a tua vida. Quantas vezes você já se culpou por algo que simplesmente não deu certo? Você já pensou que o problema era você, que talvez estivesse em pecado, que não fosse merecedor? Mas nem sempre a resposta está na culpa. Às vezes o que você está chamando de erro foi, na verdade, livramento.
Deus pode estar te poupando de dores maiores, de caminhos que pareciam bonitos, mas estavam cheios de engano. E sim, pode doer. A mudança pode parecer um abandono, mas não é ausência, é presença que cuida. O Salmo 37, 23, 24 diz: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Tem gente assistindo esse vídeo agora que está exatamente nesse ponto de ruptura. Você não entende por que aquilo que parecia certo se desfez, porque tudo virou ao avesso. E isso tem mexido até com a sua fé. Mas deixa eu te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Deus não se move pela tua ansiedade, Ele se move pela tua confiança. Quando você descansa no que Ele está fazendo, mesmo sem entender, você está dizendo: Deus, eu confio no Senhor mesmo sem explicações. E isso toca o coração de Deus. É nesse lugar de entrega que milagres começam a acontecer. Então, se hoje você sente que está no escuro, não tema. O mesmo Deus que permitiu a mudança vai ser a lâmpada para os teus pés. Ele não te tiraria de um lugar se não fosse para te levar a algo maior. E presta atenção nisso. O desconforto de hoje pode ser o terreno da tua promoção espiritual. Muitas pessoas só se alinham com o céu depois que tudo desmorona aqui na terra. E é nesse processo que Deus reconstrói não só a sua história, mas o seu coração. Permanece aqui comigo, porque ainda vou te mostrar o que fazer quando não entende os planos de Deus. Vai te ajudar muito. Deus é especialista em recomeços. E o melhor recomeço não é aquele onde tudo se encaixa, mas aquele onde tudo começa a fazer sentido dentro da alma. E isso começa quando você deixa de perguntar por quê e começa a perguntar para quê. Porque todo desvio que Deus permite tem propósito. Ele nunca erra de direção. A Bíblia diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui as portas fechadas, isso inclui os nãos, isso inclui as lágrimas. Você está sendo moldado para algo maior. Você não está sozinho. Eu sei que às vezes o coração aperta, que a incerteza assusta, que a espera cansa, mas você está sendo cuidado nos bastidores do céu. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está movendo peças que você nem vê. Continue firme. Continue orando mesmo sem respostas. Continue crendo mesmo sem sinais, porque Ele está te guiando sim, só que por um caminho mais alto, mais seguro e mais abençoado. Se você crê, comenta aqui: Deus está me guiando. Isso é uma declaração de fé e entrega. Tem momentos em que a vida nos coloca numa encruzilhada e parece que nenhuma direção faz sentido. Você já se sentiu assim? Como se estivesse cercado por dúvidas, inseguranças e uma sensação sufocante de que perdeu o controle da própria história. Às vezes, a gente tenta seguir em frente por um caminho que parecia certo, mas tudo começa a travar. Nada flui, nada dá certo. E sabe por quê? Porque Deus, em amor, está freando o teu passo antes que você se perca. E isso é tão sério. Às vezes, Ele permite o atraso, o cancelamento, a mudança de rota, porque a estrada onde você está pisando não está levando ao destino que Ele preparou. E isso pode se manifestar de várias formas. Você sente angústia constante, mesmo fazendo o que antes te fazia bem. Você tenta resolver, mas tudo complica, ou sente que está vivendo no automático, sem propósito. Isso não é fracasso, é alerta divino. Quando Deus está te guiando por outro caminho, Ele começa a remover os apoios que você criou. Pessoas que pareciam fundamentais começam a se afastar. O que antes trazia segurança, agora te causa desconforto. E você pensa: o que está acontecendo comigo? Vou te dizer, talvez o que esteja acontecendo não é algo contra você, mas algo por você.
Deus está desfazendo estruturas humanas para construir algo eterno. Ele não quer que você viva apenas o que é bom. Ele quer que você viva o que é certo. E muitas vezes, o que é certo para Deus contraria o nosso entendimento limitado. É por isso que Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mas talvez você diga: é difícil demais abrir mão do que eu queria tanto. Sim, é, porque todo novo caminho exige um luto pelo antigo. E às vezes precisamos chorar o que não foi para receber o que está por vir. Tem gente aqui que ainda está presa emocionalmente ao que já acabou, ao que já não volta, e por isso não consegue perceber o novo de Deus chegando. Mas escuta, Deus não está te chamando para viver do passado. Ele está te preparando para algo novo, algo que vai te surpreender. Não com recompensas vazias, mas com sentido, com direção, com paz. E sabe como você percebe que está no caminho certo de Deus? Quando você sente uma paz que não faz sentido, mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, mesmo com lágrimas, a paz dele te envolve. Tem pessoas que confundem resistência com direção, acham que porque está difícil, então Deus não está. Mas nem toda dificuldade é sinal de que está errado, e nem toda facilidade é sinal de bênção. Às vezes o caminho de Deus é apertado, mas é seguro. E é aí que entra o discernimento. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, mesmo quando os ventos estão contrários. Como? Através da paz interior, do testemunho do Espírito, do confronto com a palavra e da sensibilidade aos sinais. Deus fala, mas você precisa se calar por dentro para escutar. Ele fala através de sensações, de pessoas que nem sabiam da sua luta, de portas que se fecham exatamente no momento em que você se preparava para entrar. Não ignore esses sinais. São pequenos, mas poderosos. A Bíblia diz em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E outra coisa importante, Deus não te guia com medo, mas com paz. Se você está fazendo algo movido pela ansiedade, pela pressão ou pelo desespero, para agora. Respira, reavalia. Deus não precisa da sua pressa para cumprir os planos dele. O que ele quer é o seu coração rendido. Tem portas que parecem oportunidade, mas são armadilhas. E tem portas que parecem perda, mas são proteção. Por isso, é fundamental você não decidir com base no impulso. Espere pela convicção, porque o que é de Deus vem com clareza. Às vezes não vem com facilidade, mas vem com paz. E se não há paz, não siga. Permanece aqui, porque ainda vou te falar sobre como reagir quando tudo parece travado. Essa parte é essencial. Sabe aquelas situações em que você tenta de todas as formas e parece que nada se move? Você ora, tenta, insiste, mas tudo empaca. Isso pode ser Deus te dizendo: esse não é mais o teu lugar. E quando Deus diz isso, por mais que doa, a melhor coisa que você pode fazer é obedecer. Porque continuar em um lugar onde Deus já não quer mais que você esteja, só vai gerar frustração, desgaste e afastamento dele. Deus não quer te ver preso em ciclos que já se encerraram. Ele quer te ver avançando, crescendo, amadurecendo. É como uma planta que precisa ser replantada para florescer. Permanecer num solo esgotado pode matar a raiz da tua fé. Por isso, às vezes, ele te arranca, te desloca, te desacomoda. Não para te destruir, mas para te reposicionar. E eu sei, dói, é confuso. Você se pergunta se está ficando maluco. Mas ouve o que vou te dizer agora. A direção de Deus muitas vezes vem com desconforto, mas nunca com abandono. Ele nunca vai te deixar sozinho no meio da travessia, e ele também não vai te entregar algo antes que você esteja pronto. Por isso, às vezes, o caminho parece parado.
não é castigo, é preparo. E nesse tempo de espera, Deus está fortalecendo tua identidade, teu discernimento, tua fé. Está te tornando alguém que não se move por emoção, mas por convicção. Alguém que não negocia valores por oportunidades. Alguém que aprendeu a ouvir a voz do céu, mesmo no meio do caos. Comenta com fé: eu estou sendo guiado por Deus. Isso é fé, mesmo quando ainda está escuro. Vamos falar de um ponto profundo agora: o medo de recomeçar. Muitas vezes Deus já deu os sinais, já fechou as portas, já deslocou tudo, mas a gente continua parado, olhando para trás, preso a uma zona de conforto que já não é mais viva. Por quê? Porque recomeçar exige coragem, e essa coragem, às vezes, parece faltar. Você olha para frente e não vê nada. Olha para o lado e se sente sozinho. Olha para dentro e só encontra confusão. Mas deixa eu te falar com carinho. Você não precisa ter todas as respostas para dar o próximo passo. Você só precisa ter fé o suficiente para obedecer. Deus não vai te dar o mapa inteiro, Ele vai te mostrar o próximo passo. E o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, Deus guia por partes. E isso é bom, porque te mantém dependente dele. Talvez você esteja tentando se segurar em coisas que já estão desmoronando, só porque tem nome de segurança. Mas preste atenção, nem tudo que te dá segurança te faz crescer. Às vezes, Deus permite o abalo para que você veja que o teu alicerce não pode estar em pessoas, salários, planos ou estruturas. Ele tem que estar em Cristo. Só em Cristo você tem estabilidade, mesmo quando tudo ao redor balança. E pode ser que você esteja vivendo um momento em que tudo o que dava certo começou a dar errado e você não entende. Mas talvez seja Deus te desinstalando daquilo que era pequeno demais para você. Ele está te arrancando do raso porque quer te levar para águas mais profundas. E isso sim exige maturidade emocional e espiritual. Tem horas que a gente ora assim: Deus, me mostra a tua vontade. E aí quando Ele mostra, a gente diz: mas eu não queria que fosse assim. A verdade é que muitos querem a vontade de Deus, mas sem abrir mão da própria. Querem direção sem renúncia. Mas os caminhos de Deus nem sempre são os mais fáceis. Eles são os mais certos. E o que Deus tem para você exige a tua saída de onde você está. Ele não vai te dar um novo tempo se você continua se alimentando de coisas do tempo antigo. Tem coisas que precisam ser deixadas. Tem relacionamentos que precisam ser encerrados. Tem rotinas que precisam ser mudadas. Porque o novo de Deus começa quando você larga o velho de vez. Agora, respira fundo e pensa com honestidade. O que hoje está te fazendo mal, mas você insiste em manter só porque tem medo de perder tudo? Pode ser um emprego que te adoece, um relacionamento que já não tem mais aliança de alma, uma rotina que te afasta de Deus. E você continua ali, dizendo que está esperando em Deus, quando na verdade está com medo de obedecer. Obedecer dói. Mas a desobediência com o tempo dói muito mais. Você pode até estar tentando manter as aparências, sorrindo por fora, mas por dentro está se arrastando. E Deus não quer uma vida de aparência para você. Ele quer uma vida verdadeira, plena, cheia de sentido, mesmo que para isso Ele tenha que te desinstalar de tudo que parecia estável. E quando Deus começa a guiar por outro caminho, não espere que todo mundo entenda. Às vezes, quem está ao seu redor vai achar que você está tomando decisões erradas. Vai achar estranho você dizer não para certas oportunidades, ou se afastar de algumas companhias, ou mudar hábitos. Mas não se preocupe em explicar. Quem te guia é Deus, não a opinião das pessoas. Você não precisa de aprovação para seguir a vontade de Deus. O que você precisa é de sensibilidade para discernir quando Ele está te chamando para um tempo novo. O versículo de Gálatas 1:10 fala: por acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Isso é libertador.
Quando você entende isso, fica mais leve para seguir mesmo quando tudo parece incerto. Deus também nos guia por sensações internas. Quando você sente paz num caminho, mesmo que ainda não seja fácil, isso pode ser um sinal de Deus. Quando algo te gera inquietação constante, desconforto espiritual, mesmo sendo atrativo, pode ser Deus te alertando. Por isso, aprenda a observar a sua alma. Às vezes ela grita o que sua mente está tentando ignorar. A alma sabe, o espírito sente e Deus confirma. Então, pare de tentar calar essa voz interior. Dê ouvidos ao que Deus tem colocado aí dentro. Ele fala de várias formas, num cansaço repentino com algo que você amava antes, numa sensação de que ali já não é mais o seu lugar, num desejo forte de mudança sem explicação. Tudo isso pode ser Deus te sinalizando que chegou a hora de virar a página. E se tudo isso que falei está batendo com o que você está vivendo, não pense que é coincidência. Pode ser Deus usando essa mensagem como resposta direta ao que você orou em silêncio. Ele conhece tuas lágrimas, teus pensamentos mais profundos, aquelas conversas que você teve com o travesseiro. Ele sabe, ele te vê, e ele está dizendo agora: eu estou te guiando, confia. Não lute contra o processo. Não tente segurar o que ele já mandou soltar. Soltar também é fé. E às vezes, a maior prova de amor próprio e obediência a Deus é saber dizer: isso não me serve mais. Não sai agora, porque no próximo trecho eu vou te mostrar como descansar no meio da mudança e não perder sua fé. Isso vai te sustentar de pé. Chega um ponto no processo em que a dor do caminho antigo se torna maior que o medo do novo. E é aí que o coração começa a se abrir para a mudança de verdade. É nesse ponto que muitos desabam, mas também é onde muitos renascem. Porque quando você entende que Deus está por trás da mudança, não como punição, mas como cuidado, algo dentro de você desperta. É como se uma luz acendesse no meio da confusão. E você percebe, não é o fim, é só um recomeço. E mesmo sem ver tudo, você sente: Deus está comigo aqui. E quando Deus está, tudo muda. Até o sofrimento ganha sentido. Até a perda se transforma em propósito. Romanos 8:28 afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas inclui as que você não entende, as que doem, as que frustram. Esse aperto no peito, essa sensação de ruptura, esse momento em que tudo parece ruir, é onde Deus está mais perto. É onde Ele está moldando a tua essência. Onde Ele está quebrando estruturas que te aprisionavam. Sabe por quê? Porque antes de te levar para um novo lugar, Deus precisa te preparar por dentro. Porque o que Ele vai te entregar não pode ser sustentado por um coração ferido, ansioso ou inseguro. Ele te ama tanto que prefere atrasar a bênção a ver você ser esmagado por ela. Isso é amor, isso é cuidado, isso é paternidade. E olha, não é pecado ter medo, não é fraqueza chorar, não é sinal de derrota dizer: Deus, eu não estou aguentando. Isso é humanidade, mas mesmo nos teus momentos mais frágeis, o céu não se ausenta. Deus está contigo no vale. Ele vê quando ninguém vê. Ele te carrega quando você pensa que está sozinho. Muita gente pensa que o novo de Deus vai chegar embrulhado em alegria, mas na verdade, ele muitas vezes vem disfarçado de perda. Você perde um emprego e ganha um chamado. Você perde um relacionamento e encontra cura. Você perde uma ideia de futuro e descobre que o futuro de Deus é melhor. Mas no meio dessas perdas, dói, é confuso. E por isso, muitos querem voltar para o que era antes. Mas escuta, voltar não é mais uma opção. Deus fechou esse ciclo por amor. Por isso, se você tentar forçar portas antigas, só vai encontrar frustração. E o que Ele tem é novo demais para caber nos moldes antigos. Você precisa decidir entre viver uma vida onde tudo parece seguro
e viver uma vida onde tudo tem propósito. E às vezes, viver com propósito vai exigir passos no escuro, onde só a fé ilumina o caminho. Mas esses passos constroem uma confiança que ninguém mais pode te roubar. Então, meu irmão, minha irmã, quero que você entenda uma coisa fundamental. Quando Deus te guia por outro caminho, Ele não está te abandonando. Ele está te preparando para algo maior. Algo que a tua mente limitada ainda não consegue compreender. Essa mudança, por mais difícil que pareça, é um ato de amor divino, uma prova de que Deus está atento ao seu coração e deseja o seu crescimento verdadeiro. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus está contigo a cada passo, mesmo quando a caminhada parece incerta e o caminho desconhecido. Por isso, não perca a esperança, não se entregue ao desânimo. Confie, firme-se na palavra e na promessa do Senhor. Ele é o Deus que faz todas as coisas novas. E agora, para fortalecer seu coração, quero te convidar para uma oração poderosa. Uma oração que vai te ajudar a sentir essa força divina, essa paz que só Deus pode dar, mesmo no meio da mudança e do desafio. Prepare seu coração e receba esta palavra de fé. Pai amado, Deus eterno, nosso refúgio e fortaleza, venho clamar pela vida de cada pessoa que está ouvindo esta palavra agora. Senhor, fortalece o coração daqueles que se sentem perdidos diante da mudança, que lutam contra o medo do desconhecido. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde suas mentes e corações em Cristo Jesus. Que eles sintam tua mão poderosa guiando, abrindo portas que ninguém pode fechar e fechando portas que não lhes servem mais. Que cada passo dado seja iluminado pela tua luz e que a esperança renasça forte dentro de cada um. Dá-lhes coragem para deixar para trás o que precisa ser deixado, fé para caminhar mesmo sem ver e descanso para as almas cansadas. Que a confiança em Ti seja o firme alicerce que sustenta cada vida, mesmo quando tudo parece incerto. Senhor, cobre-os com Teu amor e graça e mostra que o Teu plano é sempre perfeito, mesmo quando não entendem. Em nome de Jesus, eu declaro vitória, transformação e renovo para todos que aceitam essa palavra de poder hoje. Amém. Se você recebeu essa oração no coração, escreva aqui nos comentários: eu recebo essa oração. Quero ver sua fé se manifestando e sua confiança em Deus crescendo a cada dia. Muito obrigado por estar aqui, por permitir que essa mensagem toque seu coração. Este é o canal Seguindo o Evangelho. Até o próximo vídeo com mais mensagens de fé, esperança e transformação para a sua vida.